Muito boa tarde, familiares, irmãos e irmãs de nosso amigo e irmão Axel Peniel Gomes Vasquez, quem partiu com o Senhor nestes dias, produto por causa de um acidente automobilístico de automóvel, e está no paraíso, na sexta dimensão, desfrutando das bênçãos que Deus tem para todos os crentes nele. No paraíso, não se dorme, não se come, não se cansam, não ficam cansados, estão lá desfrutando de tudo o que nesse lugar existe. Tem árvores, tem passarinhos, e eles esperam lá no paraíso. Aqui, esperam que esse número também, número que tem que ser completado, que esse número chegue essa última pessoa até aí, para que dessa forma possa continuar o programa divino na etapa do juízo divino, ou seja, é um juízo juízo onde o reverendo William Branham, do qual o reverendo William Branham nos conta, nos relata neste momento em que ele foi, das várias vezes que ele foi ao paraíso, ele queria ver Jesus. E vejam, é um juízo divino, e falamos juízo divino porque quem vai fazer esse juízo é Deus, portanto é algo divino que esse juízo se realizará, se fará, é uma coisa divina lá no paraíso, e o qual, antes disso, desse juízo, já aconteceu na terra, antes de lá do paraíso. E em cada lugar, na terra e no paraíso, se realiza, se faz conforme a como é estabelecido por Deus, ou for estabelecido por Deus, que se faça ou aconteça, ou seja, na forma, do jeito, na terra, pois, da forma em que Deus o realize ou o faça, e é através da sua palavra. A atitude que a pessoa tomar na frente da palavra, ou diante da palavra, para o tempo em que lhe coube a pessoa viver, ou em que cabe a pessoa viver. E na sexta dimensão, pois aí já será da mesma forma, porém já eles lá, desde que eles chegam, já não é contado para eles o tempo em que estão lá. Por exemplo, desde o tempo dos apóstolos para cá ou até hoje, se alguém partiu nesses dias dos apóstolos, ou aqueles que partiram naquele tempo, daí para frente até os nossos dias, ou até o dia onde vai se realizar esse juízo lá, pois esse tempo não é contado para ele, porque está nesse lugar no qual já não podem trabalhar na obra de Deus para que lhe seja contado. Isso, para que isso seja contado na sua vida, no seu histórico, vamos falar assim, no seu currículo, senão que já aí, quando chegam, já não podem fazer mais nada pela obra de Deus. É um lugar de descanso. O que se faz na obra de Deus se faz enquanto se está nestes corpos terrestres. E é assim com todos aqueles que partiram em todas as eras. E é igual no nosso tempo isso. Ou seja, vamos dizer, daqui para frente, daqui por diante, desde que partiu o nosso irmão Axel Peniel, já não vai ser contado para ele para
já não vai lhe ser contado, para já seja que aporte algo, para aportar algo na obra de Deus, vejam, ou não aporte, já não lhe será contado. Já não lhe conta ou será contado o tempo desde que ele chega até aí, para fazer tesouros no céu. E toda pessoa que neste último tempo, também assim todas as eras, mas vamos colocar isso no tempo de Lutero, pois aqueles que seguiram Lutero, pois e foram seguidores da mensagem de Lutero, e estiveram braço a braço com Lutero, pois eles, tal como falaram lá para o irmão Branham, quando ele diz, eu preguei a mesma coisa que Paulo pregou, e eles disseram, vamos ver. Na página 321, diz, pensei, e disto eu tinha temor, tinha medo disso. Essas pessoas aqui são reais, não iam para nenhum lugar, não estavam cansados de ficar aí ou de estarem aí. E falou, por que eu não posso ver Jesus? Porque tinha falado, na página 320 se tinha falado, ele tinha falado na página 320, onde ele lhe diz, ou lhe dizem, diz, se eu morrer, se eu morrer, eu quero ver Jesus. Ele foi toda a minha vida, agora eu quero vê-lo. E a voz respondeu, não podes vê-lo agora, ele ainda está mais acima, ou mais lá em cima. Na sétima dimensão, escreve o irmão William aí, desenha 12 estrelas de Davi, vê, isso foi debaixo do altar no 6º lugar. O lugar onde o homem vai. Ainda não era o 7º lugar, onde Deus está. Era o 6º lugar, ou seja, era a 7ª dimensão. Aí estavam todos, estavam passando, parecia que tinham milhões. Eu nunca tinha visto tantas pessoas. E eu estava sentado lá e essas pessoas passavam me abraçando e me chamando de irmão. Agora, quando ele chega até lá, pois ele diz, eu desejo ver a Jesus porque ele foi toda a minha vida. E diz, agora, ou seja, ainda não podes ver. Não podes ver agora, porque quando ele foi, lembre-se que ele estava nesse momento fazendo intercessão até pelo último escolhido. E não podia sair daí. Agora na página 321, onde tínhamos ficado, diz, por que não posso ver Jesus? Disse, algum dia ele virá e virá a ti em primeiro lugar, virá até ti e tu serás julgado. Essas pessoas são os teus conversos que tu guiaste. E essa parte aí, nessa parte, ele escreve da 7ª dimensão para a 6ª dimensão. E escreve Apocalipse 11, do 3 ao 9. E agora ele coloca aí as 2 oliveiras. E lembre-se que as 2 oliveiras, chegará o momento onde terão que cumprir a mesma coisa que Jesus cumpriu quando foi buscar os santos do Antigo Testamento e trazê-los para cá, para a terra na ressurreição. Cá para a terra na ressurreição, ou seja, aqui, lá
foram, ou ele foi até lá, na parte que era chamado de o paraíso. O irmão William, no escrito, diz que esse lugar ainda está vigente, e é para onde vão as virgens fátuas, e onde também vão ir também os 144 mil. E as virgens fátuas, lembre-se que as virgens fátuas, tanto do mundo denominacional, a qual é inimigo de Deus, a qual o inimigo de Deus, o diabo, as perseguirá na grande tribulação e as matará. Matará as virgens fátuas, o inimigo de Deus, o diabo, e elas serão colocadas nesse lugar. Mas antes disso, as pessoas pertencentes a este grupo de virgens fátuas, que partirem ou partam neste tempo final, neste último tempo, vão ir para esse lugar e não ressuscitarão até depois do milênio. Não é assim com os escolhidos de Deus, que morrem, que partem ou partiram, ou que partem nesse tempo, os quais vão ressuscitar na primeira ressurreição. Eles vão para a sexta dimensão, onde o irmão Branham foi até lá, e são pessoas que estiveram subindo de era em era, no tempo que lhes coube viver, e escutaram o chamado e subiram. Não ficaram na era passada ou que passou, senão que subiram. Aqueles que ficaram na era passada e não subiram e morrem, se morrerem, são pessoas que não ressuscitarão na primeira ressurreição, senão que ressuscitarão depois do milênio. E se saírem-se bem, pois Deus lhes dá vida eterna, e se não, pois lançados, jogados no lago de fogo. Mas todos aqueles que na grande tribulação depois darão as suas vidas, essa multidão que dará a sua vida pela mensagem, eles sim obterão vida eterna. Agora vejam como, de que forma, diz aqui, que depois da sexta dimensão está a sétima, depois da sexta dimensão está a sétima dimensão, e ele anota aí Apocalipse 11:3 ao 9, que é o lugar de onde esses ministérios vêm. E tem um lugar aqui onde vamos ver em que livro é que ele escreve, porque vejam, ele subiu primeiro até o Pai, quando ele disse, ainda não me toques, todavia não me toques. Por quê? Por que não me toques? Porque não subi ao Pai. Agora vejam, esse trabalho que ele fez nesse tempo, durante esse tempo de 3 dias, é a mesma coisa que farão aquele que tem esses ministérios, ou seja, que será no intervalo de tempo de 3 dias, 3 dias e meio, e isso não poderá ser mais desse tempo, ou acima desse tempo, porque é paralelo à primeira vinda de Cristo. Não pode passar desse tempo. Vejam, aí em Jesus se cumpre o Salmo, que não permitirás que teu santo veja corrupção. Se cumpre isso que se cumpriu em Jesus. Não passará o tempo para que esse corpo comece a se decompor ou apodrecer, senão que será o mesmo tempo em que Jesus, um tempo igual ao tempo em que Jesus foi ressuscitado. Por isso diz que depois de 3 dias e meio se levantarão. Ou seja, que isso já é um tempo, esse já é um tempo que já estará marcando no programa divino, esse tempo, essa ressurreição
de todos os santos do Novo Testamento e do nosso tempo, e já se estaria aí marcando esse tempo glorioso dos 30, 40 dias e depois a ceia das bodas do Cordeiro. E com esse ministério é que será realizado esse juízo aí no céu. E esse juízo foi o mesmo juízo que Jesus fez quando foi e pregou as almas encarceradas, presas, que foram desobedientes no tempo de Noé, as quais receberam esse testemunho para juízo, ou seja, de juízo, e um testemunho de condenação também, ou seja, que era um testemunho não para ressuscitá-los, senão para que permanecessem aí, e o ditame, o ditar a sentença do juízo divino, que era para essas pessoas, era destruição em corpo, espírito e alma, que será, depois do milênio, que cada uma dessas pessoas corresponda a isso para elas, corresponde cumprir esse lapso de tempo, esse intervalo de tempo, para depois desaparecer nesse juízo. Esse mesmo intervalo de tempo de 3 dias de Jesus, fazendo esse labor, esse trabalho. Veja, o mesmo trabalho, o labor que fazem os ministérios de Apocalipse 11, que faz o ministério de Apocalipse 11, o qual estará pregando, porque a terceira etapa é para os perdidos, é para as fátuas e é para a noiva. O irmão Branham também fala isso, ou seja, o diz de uma outra forma, que a terceira etapa é para a noiva, para as fátuas e para os perdidos, ou seja, pertence aos 3 grupos, e também para os 144 mil. E vejam que isso será uma coisa que também acontecerá na 6ª dimensão, onde passará, e aí ou lá, dependem, se saírem bem, se sair bem, voltam, regressam. Se não, ficam aí. Esse é o lugar onde vão ir e onde estão as fátuas e os 144 mil. Quando faz referência a que se não se saírem bem, pois não virão. São 2 lugares diferentes, mas aí ele marca como se fosse um só. E diz, quando se saírem bem, pois vão voltar. E se não, pois vão ficar aí até depois do milênio. Mas aí ele está selando esses 2 lugares aí, e não se estava abrindo isso abertamente. Esse mistério desse lugar onde são levadas, as pessoas são levadas até esse lugar, que não estão escritas no livro da vida do Cordeiro, senão que estão escritas no livro da vida. Agora, quando o irmão Branham fala aí, ele diz, e por ser um líder, eu tenho que ser julgado por ser um líder? Respondeu que sim. Um pouquinho antes, vamos repetir novamente. Eu disse, algum dia ele virá, e virá a ti primeiro, e tu serás julgado. Essas pessoas são teus conversos que tu guiastes. E aí é que ele escreve da 7ª dimensão para a 6ª dimensão. E escreve aí Apocalipse 11, do 13 ao 9. Disse, respondeu, e por ser um líder, eu tenho que ser julgado? Respondeu, sim. Então falei, todo líder tem que ser julgado dessa forma? Respondeu que sim. E eu respondi, como será São Paulo? Ele terá que ser julgado com os seus, junto aos seus. Vê o que nós estávamos falando agora mesmo de Lutero, mas vamos colocar também o exemplo de Paulo. Vejam que Paulo diz que será julgado junto com os seus, ou seja, com o grupo da sua era. E aqueles que não seguiram a Paulo, pois eles estão
nesse lugar, lugar que antes era chamado de o paraíso. E ainda está, esse lugar ainda está ou existe, diz o irmão William. Daí foi que Jesus tirou os do Antigo Testamento, depois de descer a quinta dimensão, baixar para a quinta dimensão. Quando ele subiu, ele recolheu aqueles que estavam aí nesse lugar, e os trouxe à terra. E depois subiram ao céu com Jesus. E agora, vejam como ele sobe até o Pai. Apocalipse 11, e depois do Pai desce para a sexta dimensão e traz, depois desse juízo, traz junto consigo aos que ressuscitarão. Traz os que ressuscitarão. Agora vejam como tudo isso será realizado dentro desse tempo de 3 dias. E isso é motivo de alegria, de regozijo, de gozo no meio da igreja do Senhor, quando vejamos aos que partiram estar de volta conosco, o nosso irmão Axel Peniel Gomes, um jovenzinho de 18 a 20, o qual no programa divino ele estava... No programa divino estava que seus dias terminassem e o propósito para o qual ele veio a este planeta Terra findasse, terminasse. E Deus levá-lo. Porque assim o Pai lhe aprouve fazer, lhe agradou fazer. Agora, vejam como, de que forma, Axel Peniel, este jovenzinho que amava a obra, trabalhava na obra e tinha entendido porque era um filho de Deus escrito no livro da vida do Cordeiro e compreendeu o tempo em que estamos vivendo, a era em que estamos vivendo, a dispensação em que estamos vivendo, a mensagem e tudo isso. E estava braço a braço com seu pai e todos os familiares e o grupo onde ele se congregava, trabalhando braço a braço, lado a lado na obra de Deus neste tempo final. E crente, fielmente crendo nessa terceira etapa, um crente fiel dessa terceira etapa. E vamos vê-lo novamente na primeira ressurreição, ou seja, o vamos ver neste tempo final, neste último tempo, quando essa grande voz chame nosso irmão Axel Peniel Gomes Vasque e responderá. Ele responderá. E veja vocês o momento de alegria, onde o nosso irmão Branham diz no livro dos selos, na página 373, que ele diz que no último tempo, no tempo final, a terra começará com as suas contrações violentas, que serão terremotos e as grandes sacudidas, tal como aconteceu no dia da ressurreição de nosso Senhor. A mesma coisa acontecerá agora com os santos. Quando os santos apareçam ou aparecerem. Sabemos, Senhor, sabemos que pode ser a qualquer momento. Estamos esperando que chegue esse grande dia de alegria. Será um dia de alegria, de regozijo. Esse grande dia é o dia da dispensação do reino, do 7º milênio, do último dia onde acontecerá essa ressurreição. E onde, quando os vejamos, vejamos ao nosso irmão Axel Peniel e a todos os que virão na ressurreição, nos encherão de alegria, de gozo, porque estaremos com ele e eles estarão conosco novamente para nunca jamais separar-nos. Agora vejam como, em um lugar aqui onde ele também estava procurando, e isso está no livro dos selos, mas naquele que está sem editar, que é com a capa negra, e nessa parte aí eu queria
conseguir esse lugar para vocês, onde nos diz, nessa página, nesta parte onde esse que está falando lhe diz, algum dia ele virá, e aqui nós não bebemos, nem dormimos, todos somos um. Vê, essa parte não está aqui, no relato que nós lemos aqui. Todos somos um. E o irmão William aí escreve, quem fala identifica-se como um deles. Aquele que fala com ele identifica-se como um deles. Agora vejam que esta pessoa sabia estas coisas que estariam acontecendo e conhecia bem tudo isso, ou seja, era como um líder aí, porque era quem mostrava as coisas, lhe mostrava onde estava, ou onde estavam, lhe mostrava as pessoas que estavam chegando até ele, lhe mostrava até mesmo coisas que tinham acontecido, ou seja, tinha história, estava dizendo, estava falando daquela jovem que a abraçou e que era jovem, e ela lhe falou. Ou seja, o irmão Branham diz, mas o que aconteceu com ela? Olha, parece um anjo. Essa moça que passou, ou seja, que passou andando. E a voz lhe disse, tu não a conheces ou a reconheces? E ele respondeu que não a conhecia ou reconhecia. Vê que é de alguma forma. Aí então ele teve que dizer para essa pessoa quem era. Porque ele disse, tu a conduziste, tu a levastes quando ela tinha mais de 90 anos. E então, ela era uma jovem, vê? Esta pessoa está mostrando isso para ele. Tudo o que já tinha acontecido. Lhe estava mostrando o que estava acontecendo aí no presente, nesse momento, e lhe estava mostrando o que seria no futuro, porque estava dizendo para ele que algum dia ele viria a ti, diz. O Senhor virá a ti e te julgará. Ou seja, está lhe falando aí do futuro. Virá. E esse mesmo é quem está mostrando. Esse é o mesmo que está mostrando na visão da carpa. Vejam, ele está mostrando na visão da carpa lá que a coluna de fogo, o pilar de fogo, estava falando com alguém mais acima, estava lhe mostrando aí as coisas que estavam acontecendo nessa reunião, nessa atividade. Não sabemos quantas atividades ou reuniões já tinham tido antes e quantas depois iriam ter. Agora vejam que tudo que essa voz estava lhe mostrando e também lhe apontando, lhe assinalando, olha, e falando também das Escrituras e todas essas coisas, e Deus operando através desse instrumento aí, todas essas maravilhas operando através desse instrumento. E agora vejam como ele nos fala num escrito que tudo isso estava acontecendo e o irmão Branham não estava aí, ou seja, ainda não tinha ressuscitado e tampouco estava aí aquele que estava falando com o irmão Branham e mostrando essas coisas para ele. E que nós
essa pessoa nós já sabemos quem é ela. Quem é essa pessoa? Ou seja, que tudo que estava acontecendo aí era sob debaixo do ministério desse instrumento, que era Deus operando o ministério, que correspondia à terceira etapa no cumprimento da visão da carpa. E vejam como, de que forma, essa ressurreição ainda não tinha acontecido. Todavia o irmão Branham estava nessa sexta dimensão, porque ele tentava ir para baixo e não conseguia, não podia. Agora, vejam, ele continua dizendo, o que será de São Paulo? Respondeu, ele terá que ser julgado junto com os seus. Então lhe falei, se o grupo dele entrar, então os meus também, porque eu tenho pregado exatamente a mesma palavra. Ele batizou no nome de Jesus Cristo e eu também. Eu preguei, nesse momento milhões gritaram a uma só voz, nisso estamos confiando. E pensei, se eu tivesse sabido disso antes de vir para cá, eu teria forçado as pessoas para que viessem, ou para que entrassem. Eles não podem perder essa oportunidade. Vejam que o irmão Branham, estando lá, desejava profundamente, de coração, que tivesse estado forçando mais as pessoas para que recebessem essa bênção de estar lá. E não assim como, por exemplo, como o jovem rico, que estava no inferno, ou seja, estava na quinta dimensão, o jovem rico olhando para lá, até lá, para o seio de Abraão, e queria que Lázaro viesse com seu dedo molhado em água para que lhe desse e colocasse na ponta da sua língua água. Mas e se não, então tem que avisar a meus irmãos para que não venham até aqui. Agora vejam como desejava forçar as pessoas para que estivessem lá na sexta dimensão para desfrutar das bênçãos que existem lá quando terminam os seus dias neste planeta Terra, a cada pessoa, e o outro desejando que alguém fosse e avisasse para que fizesse contato com o programa divino, seus irmãos fizessem contato com o programa divino e dessa forma não tivessem que estar, não teriam de estar nesse lugar de tormento. Não tivessem que estar nesse lugar de tormento. Todos nós desejamos que o ser humano obtenha a vida eterna. Porém, estamos conscientes de que há um programa divino e que há escritos no livro da vida do Cordeiro, há escritos no livro da vida e pessoas que não estão escritas em nenhum lugar. E é por isso que nós desejamos que até mesmo aqueles que estão no livro da vida, que fiquem aí, que permaneçam aí, que não sejam apagados, borrados, e que obtenham vida eterna. Já aqueles que estão perdidos, ou seja, aqueles que não estão escritos, esses já estão perdidos. E aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, esses aí não tem quem os tire. Esses, se partirem, esses, como nosso irmão Axel Peniel Gomes Vasquez, que está escrito aí no livro da vida do Cordeiro, ele voltará na primeira ressurreição, porque ele recebeu Primeiro recebeu as primícias, fez contato com a vida eterna, que é Cristo na sua primeira vinda, obteve assim dessa forma o novo nascimento e também fez contato com o programa divino deste tempo final, correspondente à etapa da Era da Pedra Angular e dispensação do reino, nesta terceira etapa. E todo aquele que subiu para esse chamado de pedra angular, para a pedra angular, e fez contato com o programa divino nesta terceira etapa,
e partir, ou seja, termina seus dias neste planeta Terra, essa pessoa ressuscitará na primeira ressurreição. Aqueles que partem neste tempo final, neste último tempo, e não subiram para a era da pedra angular e dispensação do reino, senão que ficaram na terceira vigília de 3 às 6 da manhã, e partirem ou partem, eles não ressuscitarão na primeira ressurreição, senão que ressuscitarão depois do glorioso reino milenar ou milenial. E aí se verá aí se obterão vida eterna e passar a eternidade, ou seu nome é apagado. Depende de como saírem nesse juízo. O que vai acontecer nesse juízo, como se saírem nesse juízo, ou seja, que as pessoas que vão ressuscitar na primeira ressurreição são as pessoas que estiveram em cada era, no tempo de Paulo, com Paulo, e assim sucessivamente em todos os mensageiros, ou com todos os mensageiros neste tempo final, com os ministérios de Moisés e Elias no cumprimento da terceira etapa, no começo da dispensação do reino, os que correspondem a este tempo final, pertencem a este tempo final, e os das eras passadas, cada um com o seu mensageiro, eles ressuscitarão. Ou seja, que todo aquele que partir neste tempo final não fique preocupado, ou voltaremos a ver. Porém, tem-se que estar conscientes de que se tem de estar no tempo que corresponde na era vigente. Porque se partirem ou partem e ficaram de fora, ou fora da dispensação do reino que começou, então, consequentemente, automaticamente, são pessoas que estiveram escritas no livro da vida, ou que estão escritas no livro da vida, corrigindo, e que depois ressuscitarão, mas na segunda ressurreição. Todo este mistério da primeira ressurreição e segunda ressurreição e o juízo divino que acontecerá na sexta dimensão e o que esteve acontecendo, Deus esteve realizando no meio da igreja neste tempo final, o qual ainda não concluiu, não acabou, e o qual esse foi representado nos dias de Ananias e Safira, esse juízo. Tudo isso esteve sendo aberto neste tempo, e à medida que Deus vai cumprindo o seu programa, vai ficando aberto mais e mais, esse mistério vai ficando aberto. Como foi se abrindo, ou esteve se abrindo o mistério da vinda do Filho do Homem com os seus anjos, o mistério do sétimo selo. E por causa dele houve silêncio no céu como que por meia hora. Agora vejam como nos fala aí, continua dizendo, lá embaixo. Então ele disse, algum dia ele virá, e coloca aí Apocalipse 11, do 3 ao 9. Vejam, esses ministérios, quando isso aconteça, como lhes falei, são 3 dias, 3 dias e meio, vejam, seu corpo não verá corrupção, seu corpo, por causa disso, não pode passar desse tempo. Não pode ultrapassar esse tempo, e é através desses ministérios operados pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem opera os ministérios, é que Deus realizará, fará esse juízo na sexta dimensão, juízo que já terá acontecido na Terra. Estivemos vendo tudo isso muito importante para nós, tudo isso. Os que ainda estamos neste planeta Terra, nestes corpos terrenos, terrestres, nos cabe, nos corresponde
estar preparados e estar conscientes dessas verdades bíblicas, para que depois não aconteça conosco como aconteceu com o jovem rico. Se ele tivesse sabido, tivesse conhecido isso, tivesse conhecido esse mistério das pessoas que partem e para os lugares onde essas pessoas vão, ou para onde elas vão, quando partem, para ele teria sido fácil, porque ele já saberia, ou sabia para onde tinha ido ou foi. Por isso que o irmão William nos falou, o irmão Branham nos falou que a pessoa deve estar alinhado com a palavra e consciente, sempre crendo que é um escolhido e que vai para a sexta dimensão, para o lugar onde estão esperando para voltar. Ou seja, se é que é uma pessoa que vai partir ou que for partir, e que sempre pensamos que vamos ser transformados, mas conscientes que existe esse lugar que é chamado de a quinta dimensão e a sexta dimensão, e que existe um lugar que eram colocados ou foram colocados do Antigo Testamento antes de que estivesse a sexta dimensão, a qual está vigente e para o qual vão as pessoas, como os 144 mil quando foram perseguidos e mortos, matados, e as fátuas. Esse lugar está vigente, e todo aquele que neste tempo não está no programa divino, no programa da reclamação, vai para esse lugar que está vigente, no tempo da reclamação. Todo aquele que partir neste tempo final e não esteja nesse programa da obra de reclamação, como leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor de senhores, vai até esse lugar. E todo aquele que partir, que Deus o chame, porque tem que se completar esse número, e está nessa etapa e nesse tempo final, neste último tempo, está braço a braço, lado a lado, está identificado e está consciente do programa divino que Deus está realizando, como leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor de senhores, nesta obra de reclamação, pois, se partir, vai ressuscitar na primeira ressurreição. E isso o falamos assim, dessa forma, claramente, para que depois não diga: a mim não me avisaram, não me falaram disso. Pois, depois, sempre está aquele que diz: mas como é que vão falar isso, ficar falando isso? Bom, as coisas, há que dizê-las como elas são. E estar conscientes que o ser humano vai para um desses lugares. Nosso irmão Axel Peniel Gomes Vasquez vai ressuscitar na primeira ressurreição, e o voltaremos a ver novamente jovenzinho nesse corpo eterno e glorificado que ele prometeu para todos os crentes nele. Mas tudo isso está envolvido sem número de pré-requisitos, como também envolve o pré-requisito para ser transformado. Envolve esse pré-requisito, envolve também aquele que vai ser ressuscitado na primeira ressurreição. Há pré-requisitos aos quais têm que ser preenchidos, os quais têm de serem preenchidos. Bom, depois continuaremos falando de todos estes mistérios, os quais, neste tempo final, estiveram sendo abertos ou estão sendo abertos neste tempo de era de pedra angular e dispensação do reino, no lugar santíssimo do templo espiritual do Senhor, que Leonel Peniel Gomes Chacon, que é o pai e a mãe Alejandra Vasquez Lopes, que é a mãe e a sua irmãzinha, a sua irmã Salem Peniel, e o menininho de 3 anos, Caleb Peniel, que é o outro irmãozinho do nosso irmão Axel Peniel Gomes, que
partiu com o Senhor, e todos os outros familiares, irmãos e irmãs, consolai-vos com as palavras do apóstolo Paulo. Sejam consolados. A qual palavra que nos diz, e também consolai-vos com estas palavras que lhes falei, o qual nos enche de esperança de que brevemente o voltaremos a ver. A Ele, na primeira ressurreição, voltaremos a vê-lo, porque Ele entrou nessa obra de reclamação. Ele já tinha entrado na obra de redenção e entrou na obra de reclamação, de reclamo. Portanto, vejam como Deus nos coloca neste tempo, nessa dupla porção, que receberemos, que é o corpo eterno e glorificado, entrando na obra de reclamação. Porque é uma obra que se realiza tal como foi ou aconteceu na primeira vinda do Senhor, que foi a obra de redenção. E lá, ao entrar nessa obra de redenção, desse dia, até hoje, até aqui, todos os que entraram nessa obra de redenção estiveram entrando através do mensageiro que Deus enviou em cada era e estiveram sendo colocados de era em era, todos os que entraram a essa obra de redenção. E assim foi, aconteceu até nosso tempo, no qual essa obra de redenção, que é redenção, significa voltar ao lugar de origem, ou seja, voltar novamente à eternidade, falando espiritualmente, e dessa forma esperar neste tempo final essa dupla porção que é o corpo eterno e glorificado. Já temos vida eterna em nosso corpo teofânico, criado por Deus. Nos falta a vida eterna no corpo físico, que será eterno e glorificado, corpo que Deus nos dará. E ao terminar essa obra de redenção que Ele realizou na cruz do Calvário, pois existe uma obra, porque Deus não é um Deus que se senta com os braços cruzados. Deus continua obrando, trabalhando no meio da raça humana, no meio dos escolhidos de Deus, da Igreja do Senhor, e a obra que Ele está realizando neste tempo, depois que Ele saiu do trono de intercessão, é a obra de reclamação. E todo aquele que entrar por essa obra de reclamação, neste tempo final, na era que corresponde, na era vigente, na era da pedra angular, na dispensação do reino que se abriu, todo aquele que entrar a essa obra de reclamação obterá, se permanecer vivo, obterá o corpo eterno e glorificado, será transformado e, se morrer neste tempo final, mas entrou nessa obra de reclamação, ressuscitará na primeira ressurreição. Aquele que não, e partir neste tempo final e não entrou nessa obra de reclamação, pois vai ressuscitar depois do milênio. Em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, nos diz: tampouco queremos, irmãos, que ignoreis a respeito daqueles que dormem, para que não vos entristeçais como os outros ou demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará com Jesus aqueles que dormiram, aos que dormiram nele. Pelo qual vos dizemos isto em palavras do Senhor, que nós que vivemos, que tenhamos ficado até a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormiram, porque o próprio Senhor, com voz de mando, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vejam, de onde vai descer o Senhor? Do céu, da sexta dimensão, onde o estão esperando lá. Eles estão esperando a segunda vinda do Senhor. E uma vez que chegue a segunda vinda do Senhor chegar lá, pois vão ressuscitar, vão vir. E de onde vai vir? Ora, do céu. Por isso é que ele diz, descerá do céu. Porque
está na terra, no céu nesse momento, está no céu nesse momento, a segunda vinda do Senhor. E o que acontecerá quando venham? Pois ao vê-los, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que vivemos, aí aqui vem a parte dos que estão vivos. Diz, descerá do céu, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, ou seja, acontecerá a ressurreição. Depois nós, os que vivemos, os que tenhamos ficado, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens para receber o Senhor nos ares. E assim sempre estaremos com o Senhor. Portanto, alentai-vos, animai-vos uns aos outros com estas palavras, consolai-vos. Em 1 de Coríntios, nos fala da transformação, aí nos fala da ressurreição, e aí depois nos fala do arrebatamento, logo em seguida nos fala do arrebatamento, mas vamos ir um pouquinho mais detalhando o que acontecerá com aqueles que estão vivos. Nesse momento, diz, eis aqui vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos. Ou seja, isso é 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos, a última trombeta, a final trombeta, porque se tocará a trombeta, os mortos serão ressuscitados em corpos incorruptíveis e nós seremos transformados. Vê? Aí está a transformação dos que estão vivos. Ao vê-los, nós seremos transformados ao vê-los. De modo que consolai-vos com estas palavras do apóstolo Paulo e também com as palavras que lhes falei, as quais palavras que são de consolo, sabendo que brevemente voltaremos a ver nosso irmão Axel Peniel Gomes Vasquez, que ele entrou nessa obra de reclamação. Ou seja, que podemos dizer entrar a obra de reclamação para transformação. E se partir, pois, entrar na obra de reclamação, e se a pessoa partir, para a ressurreição, se a pessoa partir entrando na obra de reclamação. Que Deus os abençoe, Deus lhes guarde, os guarde e que Deus continue ajudando, se preparando para esse glorioso evento da ressurreição, perseverando e agarrados dessa terceira etapa de tudo aquilo que Deus nos está dando nesta obra de reclamação. Palavras do nosso pastor profeta. Que Deus abençoe a todos. Nosso pastor profeta José Benjamin Pérez.